Bom dia, me chamo Tainá Reis, sou engenheira eletricista formada na Universidade do Estado do Amazonas e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre consumo de energia. Vamos entender um pouquinho sobre consumo, um pouco sobre fatura de energia e para começar a falar sobre isso eu preciso que nós tenhamos uma noção sobre eletricidade. E a eletricidade ela está em todos os nossos ambientes. Ela está super envolvida. Ela está aqui nesse momento em que eu estou gravando um vídeo, ela está na luz acesa na sua sala, ela está no quarto refrigerado com ar-condicionado. Em todos os ambientes nós temos a utilização de energia elétrica. Porém, a energia ela não pode ser vista. Nós conseguimos perceber apenas os seus efeitos. Através do que nós conseguimos entender os seus efeitos? Da corrente elétrica, da tensão elétrica e da potência elétrica. O que é cada um desses aspectos? O que é a tensão elétrica? É a força que impulsiona os elétrons em um fio. É o que determina de onde sai e aonde chegam os elétrons. A corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons. Então, eu preciso de um movimento ordenado de elétrons que partem de um ponto e vão para outro para eu ter corrente elétrica. E a potência é o produto da tensão e da corrente. É a ação da tensão e da corrente elétrica. Para entender um pouquinho, nós vamos ter o exemplo de uma lâmpada. Tendo corrente elétrica, a lâmpada acende e ela aquece com a intensidade. Então, essa intensidade de luz e calor é o que representa a potência. É a intensidade do conjunto da ação da tensão com a corrente. Quando nós falamos de potência, nós falamos de duas componentes de potência elétrica. A potência ativa e a potência reativa. O que é a potência ativa? É a potência que transforma efetivamente. É o que faz acender a lâmpada, é o que transforma em uma potência mecânica, por exemplo, no acionamento de um motor, ou o que faz a potência luminosa. Quando nós acendemos uma lâmpada, nós podemos ver a luz, potência luminosa. A potência reativa é a parte da potência que é transformada em campo magnético, ou seja, é o que eu preciso para que o motor funcione, para que o transformador funcione, para que reatores funcionem, porém ela não se transforma efetivamente em uma ação. A potência reativa não se transforma em luz, não se transforma em movimento, não se transforma em calor. Ela é apenas um mecanismo para que isso aconteça. No próximo slide a gente tem um exemplo de uma caneca de chopp. Com esse exemplo você consegue entender como as potências funcionam. Bom, a espuma da caneca de chopp é a potência reativa. A potência ativa é o chopp em si. Para que eu consiga beber o chopp, colocar o chopp dentro da caneca, eu preciso formar espuma. Mas não é a espuma que eu quero o chopp. É assim que funciona. A potência reativa ela é necessária, porém não é o que nós queremos a potência ativa, que é o que realmente executa uma ação. Na sua fatura de energia, você vai ter a componente de potência ativa. Você vai ser cobrado pela potência ativa. Você não é cobrado pela potência reativa. E a potência aparente é o conjunto. São os dois tipos de potência, ativa e reativa. Consumo de energia. O cálculo da energia elétrica produzida pelos aparelhos, ela é em função do tempo e da potência de cada aparelho. O tempo em que eu utilizo o aparelho e a potência. É um cálculo muito simples. Para calcular o consumo de energia elétrica, eu preciso saber qual é a potência do aparelho, por quanto tempo eu utilizo e multiplicar tempo pela potência. Nós temos um exemplo. Para calcular o consumo de energia elétrica de um chuveiro convencional, vamos supor que o chuveiro possua 4.500 watts. Então, nós utilizamos 4,5 kW. Toda vez que você for calcular, fazer o seu consumo de energia na sua casa, você tem que fazer o cálculo em quilowatts.
Então, e vamos utilizar 1,5 hora, 1h30. Como eu faço esse cálculo? A energia elétrica ela é igual à potência vezes a variação de tempo. Qual é a potência nesse exemplo? 4,5 kW. Qual é a variação de tempo? 1,5 horas vezes 30 dias, mês. Então, o cálculo será 4,5 vezes 1,5 vezes 30, totalizando 202,5 kWh. Então, um chuveiro com essa potência sendo utilizado 1h30 por dia, vai te gerar 202 kWh por mês. E como eu entendo o que isso representa na minha fatura de energia? Nós vamos considerar o preço do quilowatt-hora da nossa concessionária local, 0,94 centavos. O que eu preciso saber para determinar o quanto que esse consumo de energia vai estar influenciando na minha fatura? Eu multiplico o valor do quilowatt-hora pela quantidade de quilowatt-horas. Então, 202,5 kWh vezes 0,94 centavos, que é igual a R$ 190,35. Então, um chuveiro elétrico nessas condições causaria a você o custo de R$ 190. O aumento no consumo de energia, ele gera vários transtornos, não só financeiros. É óbvio que se eu consumo mais, eu vou gastar mais. E a minha fatura de energia vai vir com um valor muito maior. Mas eu não tenho um aspecto só financeiro, eu tenho um aspecto ambiental, eu tenho um aspecto social. Quando eu consumo mais energia, quando a sua família consome mais energia, nós precisamos de mais fontes de energia. Então eu preciso de mais hidrelétricas, eu preciso de mais desmatamento, eu preciso de mais recursos para transformar essa energia. Porém, eu não posso dizer, não podemos ser hipócritas e dizer que nós não queremos conforto. Todos nós queremos mais conforto, todos nós queremos o ar-condicionado ligado em casa, todos nós queremos um novo aparelho eletrônico da moda, todos nós queremos as facilidades que a eletricidade traz. Porém, é importante entender que nós precisamos usar essa eletricidade com consciência, pensando também na sustentabilidade. Então, nesse fator, nós temos algumas dicas de como reduzir o consumo de energia. Dicas simples que nós podemos no dia a dia estar dando atenção a elas. Por exemplo, primeira dica, apague as luzes quando sair de um ambiente. Nós temos uma redução enorme de consumo de energia apenas apagando as luzes de cada ambiente. Desligue os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiver em uso. O aparelho eletrônico ele permanece em stand-by quando ele não está em uso. E esse consumo de stand-by chega a ser 20% do consumo efetivo do aparelho. Então, quando nós desligamos o aparelho, nós estamos evitando essa perca de energia. Escolha aparelhos eletrônicos que possuam selos de eficiência. Escolha aparelhos eletrônicos que tenham uma tensão maior. Nós utilizamos aqui no Amazonas, no Brasil, a tensão de 127 e 220 volts. Todo aparelho com 220 volts, ele consome menos energia que um aparelho de 127 volts. Opte por esses aparelhos. Verifique a possibilidade da instalação de chuveiros a gás ou solares. Nós temos boilers que fazem aquecimento de água, então opte por esses boilers. Verifique a possibilidade de substituir as lâmpadas por modelo LED. Consome muito menos do que um modelo fluorescente e muito menos ainda que um modelo incandescente. Não encoste a geladeira na parede. Jamais pendure roupas atrás da geladeira. Isso aumenta o consumo do aparelho. Acumule uma boa quantidade de roupas para lavar ou passar. Assim, ligando o aparelho apenas uma vez, elevando o pico de energia apenas uma vez. E em telhados, opte pela cor verde. Isso reduz significativamente o calor interno do ambiente e assim você vai usar menos ar-condicionado, menos ventiladores, menos eletrônicos em casa. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o assunto.
Caso tenha alguma dúvida, o meu contato vai ficar aqui na plataforma e vocês podem estar entrando em contato.